Olá, meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Crescer na Fé Católica. Com muita alegria, estamos retomando os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. Minha gente, o Catecismo é de uma riqueza inigualável. E aqui nesses nossos estudos, em cada aula, eu procuro trazer para vocês um estudo um pouco mais aprofundado dos artigos da nossa fé, dos inúmeros parágrafos do Catecismo. Assim, não se trata de uma aula como aquelas que a gente tinha na época da nossa catequese infantil ou juvenil. Sempre que possível, eu procuro trazer visões diversas sobre os vários pontos da nossa fé, procurando enriquecer os temas na medida do possível e, claro, com fidelidade ao que nos ensina a Igreja. Sem dúvida alguma, meus caros, estes conteúdos de nossas aulas podem sim ajudar a nossa vida cristã, dão sustentação à nossa fé e nos permitem uma caminhada mais segura. Por isso eu conto com a sua ajuda para divulgar esses nossos vídeos com outras pessoas de sua rede de contatos. Mais pessoas precisam sim conhecer Jesus, mais pessoas precisam conhecer a doutrina da nossa amada Igreja. É uma forma de você evangelizar também, não é? E como sempre, eu quero pedir novamente, se inscreva no canal se você ainda não fez e no final do vídeo, se tiver gostado, não deixe de dar o seu positivo, combinado? Eu sou Ronaldo Pedroso, nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Até já! Estamos de volta e queremos então agora fazer a nossa oração e eu convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, nesta etapa dos nossos estudos, a gente está conversando sobre a vida de Jesus naqueles momentos cruciais, nos seus momentos finais, ou seja, nós vamos pegar o caminho da paixão e morte de Jesus. São parágrafos que vão nos lembrar e vão aprofundar os nossos conhecimentos para a gente se dar conta que Jesus se ofereceu ao Pai por nossos pecados, ou seja, Ele se sacrificou por nós e Ele se entregou por todos nós. Aliás, toda a vida de Jesus é uma oferenda ao Pai, como a gente vai ver na aula de hoje. Então eu convido você a tomar o seu catecismo, se estiver aí com você, para acompanhar comigo o parágrafo número 606. Eu creio que hoje a gente vai ficar só nesse parágrafo, viu? São muitos conteúdos, mas conteúdos muito ricos e lindos, e eu sei que você vai gostar, tá bom? Nós vamos ler juntos o parágrafo e você vai perceber diversas citações das Escrituras, especialmente do Novo Testamento, que vão expressar, vão mostrar claramente a missão de Jesus. Vamos lá? O Filho de Deus que desceu do céu não pode fazer sua vontade, mas a do Pai que o enviou. Ao entrar no mundo, Cristo declara: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Graças a esta vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Desde o primeiro instante de sua encarnação, o Filho desposa o desígnio de salvação divino em sua missão redentora. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra.
O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida. O mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Minha gente, vocês perceberam qual é o tema central deste parágrafo? A gente começou falando sobre Jesus fazer a vontade do Pai, não é isso? É o Pai que o enviou. Mas isso o que significa? Significa obediência. Jesus vive para fazer a vontade do Pai. A obediência foi uma atitude fundamental na vida de Jesus e que nos revela e nos leva ao coração da vida cristã. São Paulo escreveu que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Fazer a vontade do Pai foi o centro da vida de Jesus e é também a meta de todo cristão para que a gente consiga alcançar a santidade. Nós só seremos santos se formos obedientes a Deus Pai. São Clemente, que viveu no tempo da patrística, lá no início da era cristã, confirma isso quando disse: irmãos, se fazemos a vontade do Pai, se mantemos pura a carne, se guardamos os mandamentos do Senhor, receberemos a vida eterna. Quase naquela hora derradeira antes da cruz, Jesus foi ao jardim do Getsêmani e ali ele sente um pavor, um terror. Ele anteviu tudo pelo qual passaria e, apesar de tudo, ele rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós estamos, portanto, diante, meus caros, do despojamento total de Jesus, o esvaziamento total de Cristo, que na teologia a gente chama de kenosis, não é? Esse esvaziamento. Jesus viveu plenamente e permanentemente na confiança em Deus, seu Pai, mas também experimentou a angústia e experimentou o abandono. A gente pode dizer que, através da sua obediência total à vontade do Pai, Jesus resgata e aniquila aquela desobediência do primeiro Adão. Foi o que falou São Paulo. Como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. E tudo isso aconteceu de maneira livre e amorosa. Jesus se entregou por amor ao Pai e por amor a nós, por amor a você. O Papa São João Paulo II, em sua carta apostólica, falou que o sentido cristão do sofrimento humano nos diz que na cruz de Cristo não só se realizou a redenção através do sofrimento, mas também o próprio sofrimento humano foi redimido. E isso se deu exclusivamente porque Jesus foi obediente à vontade do Pai. Jesus, portanto, não só fez a vontade do Pai, mas nos ensinou a fazê-la também. E ele nos disse isso em muitas oportunidades. Muitas vezes Jesus falou sobre isso. Quando, por exemplo, ensinou a rezar o Pai Nosso, ele falou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Noutra passagem bíblica, disseram para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E o que respondeu Jesus? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E noutra oportunidade, Jesus também disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai.
No Sermão da Montanha, Jesus nos adverte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, não basta conhecer a vontade do Pai, mas é necessário colocá-la em prática. E isso tem uma conotação de céu, uma conotação escatológica, como falamos, porque isso vai nos levar à salvação, isso vai nos levar lá para o céu. Vocês conseguem perceber a insistência de Jesus nesse assunto? Já tinham parado e prestado atenção na importância que isso tem na nossa vida? E neste ponto da nossa conversa, eu gostaria de afirmar a você com todas as letras: a nossa tão desejada e sonhada felicidade só vai acontecer quando a nossa vontade própria coincidir com a vontade de Deus. E isso não depende se sofremos ou não sofremos, se temos problemas ou não temos problemas. Essas questões são aspectos da vida humana e todos estamos sujeitos a experimentá-las. Mas quando nossas vontades, a de Deus e a nossa, estão em sintonia, o nosso coração e mente se harmonizam, experimentam a paz e a felicidade. Meus caros, todos nós precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos ser testemunhas do cumprimento da vontade de Deus. A igreja inteira é chamada ao serviço da vontade do Pai. Caríssimos irmãos, agora vem a grande pergunta, que talvez você já tenha feito a si mesmo. Como é que nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus para nós? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? E se você já sabe qual é a vontade de Deus em sua vida, você tem sido fiel e obediente à vontade dele? Nós podemos conhecer a vontade de Deus para nós, meus caros, de diversas formas. Eu quero citar em primeiro lugar os mandamentos que o Senhor nos deu. Minha gente, não tem forma mais clara e explícita de Deus dizer qual é a sua vontade para nós, senão pelos mandamentos que Ele próprio estabeleceu. É só a gente tomar conhecimento deles e segui-los. Às vezes a gente faz vista grossa para um ou outro mandamento, não é? A gente acaba dizendo: Deus me conhece, Deus sabe que eu sou fraco, Ele vai me perdoar. Será? Você tem certeza disso? Olha, a gente acaba, às vezes, descartando algum dos mandamentos, dizendo que a gente não consegue vivê-lo, ou mesmo que a gente não concorda com ele. Lembrando que os mandamentos não são proibições para nos tirar a liberdade, não. Muito pelo contrário, os mandamentos nos tornam livres na medida em que equilibram o nosso agir para nos colocar em sintonia com o agir de Deus. E mais, vão nos trazer a felicidade e nos levar à salvação. Outra forma de conhecer a vontade de Deus, minha gente, é através da sua palavra. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus. Quando nós lemos e refletimos a Bíblia, em especial os Evangelhos, aprendemos não só qual é a vontade de Deus, mas também aprendemos como vivê-la. Por isso é fundamental que você se empenhe em ler e meditar a palavra de Deus. Se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, comece imediatamente, hein? Existem muitas formas de fazê-lo, existem muitos bons roteiros, como os diários bíblicos, por exemplo, que utilizam uma pedagogia para uma leitura produtiva que vai mostrar para você qual é a vontade de Deus na sua vida. Temos ainda outro jeito de conhecer a vontade de Deus, hein? É através dos ensinamentos da igreja. A igreja é a guardiã da palavra e é sustentada por ela. Jesus falou para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. A igreja é mãe
e mestra. E o que chamamos de tradição cristã nos apresenta orientações, normas, mandamentos, ensinamentos. Isso é tão verdade que a Bíblia nasceu da sagrada tradição da igreja. Portanto, a igreja tem poder e autoridade para orientar os seus filhos quanto à vontade de Deus. Unidos à igreja, meus caros, nós não vamos errar. Devemos acolher com a mesma fé os ensinamentos da igreja manifestados através dos ensinamentos dos papas, seja nas encíclicas, nas exortações apostólicas ou em outros textos. E, por fim, eu quero apresentar a oração como um meio muito especial para que Deus manifeste a nós a sua vontade. Jesus nos deu muitos exemplos sobre a necessidade da oração. São diversos, não é? Os momentos em que Jesus se retira para estar a sós com o Pai em oração. Por vezes, ele o fazia por muitos dias no deserto, na oração silenciosa, na meditação, na adoração. A gente pode perceber como é que Deus nos vê, o que é que Ele espera de nós, qual é a sua vontade para a nossa vida. Isso acontece porque o Espírito Santo age em nossos corações, como nos fala o Evangelho, que Ele nos revela todas as coisas. Talvez a gente fique tentado, meus caros, a pensar que Jesus tinha a obrigação de obedecer ao Pai, porque afinal era aquela a sua missão, era ele filho de Deus, portanto Deus também, e da mesma forma às vezes a gente pensa que Jesus não podia pecar ou não podia transgredir a vontade do Pai. Muitos negam essa possibilidade, não é? De Jesus deixar de fazer a vontade do Pai ou mesmo de pecar. Mas eu digo que negar estas coisas é também negar a humanidade de Jesus. Ele podia fazê-lo, mas não o fez. Podia pecar se ele quisesse, mas não o fez. Portanto, minha gente, o que é que nos anima a fazer a vontade de Deus e a obedecê-lo, hein? É o amor, é a confiança que nós temos nele. É dessa forma que a gente obtém este prazer, essa intimidade com Deus e a gente se torna próximos do Senhor. Não fazemos, portanto, a vontade de Deus porque a gente é obrigado, ou por medo de um castigo, ou medo de ir para o inferno, não é? Claro que não. Nós estamos falando sim de um relacionamento de amor, de proximidade, de filiação, de reconhecimento que o Senhor é sim o nosso Deus e Pai Criador. Repassando e resumindo esses conteúdos da aula de hoje, a gente diz que a salvação que Jesus nos trouxe foi através da sua entrega total na cruz, acolhendo e fazendo a vontade do Pai. Foi dessa forma que Jesus restaurou toda a humanidade através da sua paixão, morte e ressurreição. Foi dessa forma que nós, eu e você, fomos salvos e pudemos retornar à amizade com Deus. Como a gente falou antes, se pela desobediência de um só homem o pecado entrou no mundo, pela obediência plena de Jesus, nós fomos restaurados e salvos. Creio que o exemplo de Jesus cabe muito bem para todos nós, não é verdade? Vamos também nós procurar saber com profundidade, com detalhes, qual é a vontade de Deus em nossa vida. Que tal, hein? Seja através da palavra, da oração, da igreja, o que é que o Senhor pede para você? Bem, de maneira bem geral, essa vontade já nos foi manifestada e revelada através de São Paulo na carta aos Tessalonicenses, que diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas de maneira ainda mais pessoal, o que Deus pede para você, hein? Quais coisas você precisa mudar na sua vida? Qual é a sua vocação? Que decisões você deve tomar na sua vida? Muitas perguntas para a gente pensar, não é?
Bem, a partir desta aula a gente vai caminhar junto com Jesus na sua Via Crucis. Os próximos parágrafos vão nos introduzir no grande mistério da morte de Deus. Vamos tentar compreender por que Jesus precisou morrer para nossa salvação. Temos um caminho longo pela frente e pouco a pouco a gente vai lendo e refletindo os diversos parágrafos do catecismo. E você é meu convidado a fazer esse caminho comigo, tá bom? E antes de concluir, mais uma vez, eu peço a você que compartilhe este vídeo, se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso, e se tiver gostado desta aula, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Isso nos ajuda muito. Receba o meu carinhoso abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.